Boa noite, pessoal. Meu nome é Paulo. Eu faço estrutura de dados 2 na Unemate, Ciência da Computação. Eu vim apresentar um seminário que é o término do conteúdo da matéria. É uma matéria bem extensa e realmente em 5 minutos é pouco tempo para falar. Então eu vou dar uma prévia sobre o algoritmo guloso, tentar exemplificar ele da maneira mais rápida possível. As principais funções do algoritmo guloso. O algoritmo guloso ele é muito utilizável em diversas aplicações onde temos o problema de otimização. Ou seja, se você precisa otimizar uma solução, dependendo do problema, ele pode ser uma solução. Então, sempre antes de fazer qualquer aplicação de algoritmos, tem que ser feito a análise do problema. Se o algoritmo soluciona o seu problema ou não, né? Sempre tem que analisar essas duas vertentes, né? Sempre pensar primeiro antes de programar. Trabalhe primeiro com a mente, depois com o computador. Ele opta pela escolha que parece ser a melhor no momento, na esperança que a mesma acarrete uma solução, uma prevenção de futuros problemas a nível global. Então, ele não vai... A primeira solução que ele achar, que ele acha que é correta, ele vai aplicar. Não tem meio termo. É fácil, ele é muito fácil de implementar, existem muitos exemplos na internet. Então, se você fizer uma pesquisa sobre algoritmo guloso, você vai ver muitos exemplos, muitas aplicabilidades. Ele toma a sua decisão com base nas informações disponíveis na iteração corrente. Então, o que você fornece para ele vai ser o motivo da decisão dele. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho mais. Algumas características. As escolhas realizadas são definitivas. Após a tomada de decisão, não haverá outra análise. Então, ele tomou a decisão, ele não vai voltar e será que essa aqui é correta? Será que... Não, ele tomou a decisão, findou já. Não leva em consideração as consequências de suas decisões. Então, se a decisão foi boa ou ruim, ele procura a melhor. Mas nem sempre a melhor vai ser a solução esperada. Então tem que ser feita muito bem a análise sobre esse problema. Pode fazer os mesmos cálculos repetidamente. Então, por exemplo, você tem um problema, você deu as mesmas informações, ele vai sair a mesma decisão. Seus resultados podem sofrer variação dependendo das informações fornecidas. Então, se você muda a informação, você muda a solução. Quanto mais informação, mais próximo da solução. Quanto maior o número de informações, maior a chance de produzir uma solução adequada. Isso aí é para qualquer problema. Quanto mais você alimenta seu sistema, maior é o resultado, mais próximo do esperado é o resultado. Um conceito. De forma geral, os algoritmos relacionados com otimização lidam com uma sequência de passos, sendo que em cada passo há um conjunto de escolhas e opções. Uma estratégia para resolver problemas de otimização são os algoritmos gulosos, que nem já foi dito, os quais escolhem a opção que parece ser a melhor no momento, mas nem sempre é, como já foi dito. Esperamos dessa forma consiga chegar a uma solução ótima global. Embora nem sempre seja possível chegar a uma solução ótima a partir da utilização de algoritmos gulosos, eles são eficientes em uma ampla variedade de problemas. Aí vem aquele conceito que a gente já falou, né? Aquela velha vertente. Faça análise do seu problema, pense primeiro antes de implementá-lo. Os algoritmos gulosos tomam decisões com base apenas nas informações disponíveis. Então, sempre que você quanto mais informação disponível você tiver, mais próximo da solução exata e ótima do seu problema ele vai chegar. Então, vai depender da sua alimentação do seu software. E devido a tais características, de forma gerais, eles são fáceis de se inventar, de se implementar e são eficientes quando funcionam. Então, sempre antes de implementar, faça a análise dele. Eu vou passar um exemplo de um algoritmo guloso num problema simples. Eu vi alguns problemas na internet e optei pelo troco, que é algo que a gente vê constantemente. Então, eu tenho um algoritmo e eu vou dar um valor e ele vai ter que me passar, na verdade não é o troco, né? O problema é o troco, mas como em quantidade de moedas.
e notas, como que eu devolveria esse valor para o cliente? Então ele faz uma análise dessa situação. Eu vou pôr para rodar aqui o algoritmo. Esse é o algoritmo, eu vou deixar ele disponível para vocês. Não tem muito como eu explicar porque ele é muito grande, o tempo já estourou, então eu vou pôr ele para rodar. Eu vou colocar aqui um valor simbólico aqui, ó, é R$124,98. Ele vai me falar, ó, que eu tenho que ter uma nota de 100, uma nota de 20, duas notas de 2, deu R$124 em espécie papel. Em moedas, o que eu precisaria? 50 centavos, 25 centavos, duas de 10 deu 95 centavos e 3 moedinhas de 1 centavo, que daria 98 centavos. Então, ele chegou à solução do meu problema com uma eficiência ótima e um tempo de retorno excelente, sem consumo de memória, de processamento. E é isso que eu tenho para falar. O tempo é pouco, infelizmente é um tema muito interessante. Quem tiver interesse, tem muita coisa na internet, tem muito artigo. Tem um problema também de quantidade de itens que cabe numa mochila, que é muito interessante de se ver. Você encontra muitas videoaulas no YouTube. Então, quem tiver a fim de conhecer mais sobre o assunto, é só pesquisar. Meu nome é Paulo, faço Ciência da Computação na Unemate em Barra do Bugres e finalizo o meu seminário aqui.